Tudo bom, pessoal? Aqui é Marcelo do Dica de Coach e eu queria lembrar para vocês um pouco sobre o que nós falamos no último programa sobre procrastinação, que não é nada mais nada menos do que deixar as coisas para depois. E antes de entrarmos na dica, eu queria te lembrar dos 3 motivos que levam uma pessoa a procrastinar. E o primeiro deles são pessoas que têm uma má gestão de tempo. Pessoas que acumulam muitas tarefas porque não conseguem colocar isso de uma forma organizada dentro da sua agenda. A segunda razão são pessoas que, por perfil, elas tendem a querer as coisas muito perfeitas. E nessa busca de perfeição, nesse detalhismo, nesse excesso de serem minuciosas, vamos dizer assim, elas tendem a não fazer, porque elas querem esperar que as coisas estejam na perfeição. E para elas a gente lembra da frase, antes feito que perfeito. E a terceira razão são pessoas que possuem uma característica de manter um padrão de erro cognitivo de intolerância à frustração. E essas pessoas, para não se frustrarem, ou por acreditarem que vão se frustrar, elas acabam adiando as decisões. E, gente, no último programa foram muitas dicas. Tivemos dicas minhas, do Rondinelli, do Edilson, do Cezinha, e dentre várias dicas que você deve ter assistido já no YouTube, eu queria pegar uma. Eu queria pegar a dica do 6x1. O que é a dica do 6x1? Ela resume um pouco de tudo que a gente falou. Primeiro é você anotar 6 coisas que você precisa fazer naquela semana. É você pegar, por exemplo, um horáriozinho no domingo e anotar as 6 principais coisas que você precisa, que você merece, que você deveria fazer durante a semana. E essa dica ela é muito boa porque ela une em uma só dica várias dicas. A primeira delas, tá certo? É você tirar da cabeça e botar no papel o que você tem que fazer. Nessa hora, isso pode parecer simples para você, mas você está descarregando a sua mente, você está deixando a sua mente livre para questões mais estratégicas, mais importantes. Então, assuntos operacionais, você já tira e lista como é que eu vou dizer assim, nessa agenda da semana que você vai fazer. A segunda coisa, tá com a lista feita? Vamos lá, essa lista pode estar enorme, pode ter muitos itens. Então você prioriza os 6 mais importantes. E você vai priorizar isso com que parâmetro, com que base? Com parâmetro e base da tua missão, do teu objetivo maior, do teu foco maior naquele momento. Então você primeiro lista, depois você prioriza. A partir daí você vai detalhar cada uma dessas ações. O que é detalhar essas ações? Você tem que, por exemplo, naquela semana está previsto, você vai escrever um capítulo de um livro, por exemplo. Ou vamos lá, ficar com exemplo. E você vai detalhar as ações. Você tem que prescrever esse capítulo, você tem que sentar tantas horas na frente do computador, ler tal capítulo de algum livro de referência que você vai pegar. Você lista todas as ações para executar aquela ação, você detalha a ação. E por último, e ouso dizer que talvez o mais importante, você escolhe o melhor horário para aquela atividade. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Eu quero dizer que existem atividades que por natureza a gente não vai gostar de fazer. É o que a gente chama de os ossos do ofício, né? Às vezes entre aquelas 6 atividades pode ter 1, 2 ou 3 até que você não tenha tanto prazer em fazer. E o que você faz com essas atividades que você não tem tanto prazer em fazer? Você escolhe para elas o seu horário que você tem mais energia, tá certo? E para te ajudar nisso a gente tem um material lá no nosso blog, você pode pegar lá para você conseguir compilar isso tudo, e aí você vai ter uma boa semana, sem procrastinação, e você vai ver que no final você vai se sentir bem realizado, satisfeito. Boa semana a todos, fiquemos todos com Deus. Grande abraço.